seja bem-vindo a mais um Qual é o BO Podcast. Estamos de volta, dessa vez diretamente aqui dos estúdios da nossa Vale TV. Obrigada a toda a equipe técnica por nos receber e cuidar tão bem da gente. Eles são bons mesmo, galera. Muito bem. Ah, sou eu. Eu tenho que me apresentar, né? Vem dormindo no ponto. Quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou Bruna Monteiro, sou sócia da Altabox Marketing Digital, idealizadora do projeto Dicas Vale dos Sinos, faço parte da Vigília Nerd, colaboro em alguns projetos aqui da Vale TV, organizo o Cineclube da Paranoia Produções e mais alguns projetos lá na Paranoia, com oficinas e muitas ações e movimentos. Também sou videomaker e criadora de conteúdo. Bom, eu sou Poli Lopes, consultora e estrategista de presença digital, criadora de conteúdo para marcas e pessoas, doutora em comunicação e cultura e sou aquela pessoa que é fã de uma boa internet. Para quem não conhece qual é o BO, tá? Ele é um podcast, videocast, projeto de conteúdo, né? A gente pode chamar como quiser, mas que tá aqui para desvendar as grandes questões da comunicação, do marketing e do comportamento das pessoas, nosso, nesse mundo de caos e desinformação da era digital. Eu sou Kika Giordano, a mulher dos jobs, aquela que não tem hora para trabalhar, que faz tudo que o cliente pede, aquela profissão que começa com PU e termina com A. Publicitária. Apocalíptica, pessimista crônica e mãe de Gen Z. Amo um BO de fenômenos de comportamento, noveleira e beozeira de todas as formas. Adoro. Bom, nossos programas são quinzenais, com estreias aos sábados às 20 horas aqui na Vale TV, também no YouTube e no Facebook da Vale e no nosso canal de YouTube também. E nas principais plataformas de áudio, que a gente tá no Spotify, a gente tá por aí pelo mundo. É só acessar lá o nosso Spotify, link da Amazon, bio. Deezer, pode escolher. Meu Deus, Até que no Audible. chique. Audible, Apple Podcast. Nossa senhora, é só ver ali o link da bio do nosso @qual é o BO Podcast. E é claro, tem as reprises ao longo aqui da programação da Vale TV. Mas vamos lá, vamos começar a conversar aqui, porque assim, esse é um episódio especial, tá? Talvez vocês não saibam, eu acho que agora vale mostrar todo mundo na mesa, porque a gente lembra bem da primeira gravação lá em julho de 2024, ou seja, hoje a gente tá comemorando um ano de BOs, de tretas, de conversa. E detalhe, né? A gente tem cada vez mais claro que daqui pra frente é só pra trás? Não, tô brincando. A gente é apocalíptica, mas não tanto. Daqui pra frente, a gente vai viver todo mundo, não só a gente, mas vocês aí também, uma vida de mais perguntas e possibilidades do que de respostas e certezas. Então, estamos de aniversário! Yay! Legal que vale comentar, né? A gente começou como... Acho que eu já tô até adiantando a pauta aqui, mas... Tá. Eu sei. Mas legal que onde a gente tá agora, seguindo com esse nosso... Virou o nosso propósito de trazer essas pautas, de trazer essas conversas, de agregar outras pessoas também às nossas conversas. Mas vamos lá, que o nosso aniversário hoje tem um recebido especial. Fica que vai ter bolo! Temos bolo! A gente tem bolo... Eu vou abrir o bolo. Abre aí. A gente tem bolo da Produtos Massa Magra, da nossa amiga e comunicadora Sabrina, que trouxe esse bolo. Conta pra gente qual é o sabor, que eu sei que é o teu preferido. Esse é o meu bolo preferido, ele é um bolo de temporada. Inclusive, julho está acabando. Então, então quem quer, tem que pegar logo. É de bolo de milho com goiabada. Então, ele é um bolo de São João. É o mais gostoso dele. Pode comer o bolo enquanto uma tá falando? Pode, tá cortado mesmo. pra ir. Tá cortado, tem tá guardanapo, aqui, ó, a gente aqui, ó, organizou a bagunça. Tá bom, Tá posso já aqui, ó. pegar meu pedaço? Pode, Pode. seja feliz. Pode que, é legal. pode que eu vou contar a história, então, né? Porque a gente Conta vive isso. falando de storytelling por aí, falando que todo mundo tem que contar a sua história, então eu vou contar a nossa. Lá por janeiro, fevereiro do ano passado, eu tava lá, sentadinha no home office, triste, trabalhando sozinha, aquela coisa, né, que todas nós fazemos, a gente trabalha todo mundo de casa. E eu tava pensando, cara, tem tanta gente que tá passando pelas mesmas coisas, tem tantas gurias aqui da região que estão passando pela mesma coisa que eu. Por que a gente não senta pra conversar, tomar uma cerveja, né? E aí eu comecei a falar sobre isso no Instagram, e aí as pessoas foram se acusando, eu quero. E em março, se eu não me engano, a gente fez o primeiro encontro, lá na Greenhead, né? Onde a gente continua se encontrando ainda. E surgiu o grupo lá das gurias do marketing e da comunicação aqui do Vale, que agora tem participantes de Porto Alegre, então a gente está crescendo, porque tem mais gente nessa mesma situação que se identifica, que trabalha com marketing, trabalha com comunicação, atende cliente e faz tudo sozinho dentro de casa, ou às vezes em equipes remotas, trabalha com equipes, mas também, né, sozinho.
E aí a gente começou a se encontrar. E lá, a Kika teve a ideia da gente começar por que a gente não registrava aquelas conversas? Porque as conversas eram legais, elas renderiam ótimos conteúdos para as nossas redes. Acho que vale deixar a câmera aberta para ver a Kika se deliciando com o bolo. Ela tá ali lambendo os beijos. Quando elas forem falar, eu vou pegar o meu pedaço também. Mas aí foi isso, a gente começou. Daí a Kika chamou e chamou a Bruna. Tem um ponto que é importante a gente falar. Sim. Que a ideia ela surgiu mesmo quando teve a enchente. Porque a gente, em primeiro lugar, que a gente ficou com a cabeça muito fervilhando ali, né? Perdemos clientes naquele momento de enchente. Ficamos... foi um momento tenso, que todo mundo estava, assim, muito preocupado com o futuro. E, principalmente, a gente estava vendo algumas coisas acontecer no mundo do marketing e da comunicação que a gente queria falar sobre. Porque tinha pessoas se aproveitando da tragédia de uma forma não muito legal para vender seus produtos. Como em todas as tragédias. Só que isso precisa ser pontuado, né? Assim como tinha outras marcas preocupadas em fazer o seu melhor também durante aquele período. Então, foi um momento de muito questionamento para a comunicação. E aí, junto com tudo isso que a Poli já falou, tivemos a ideia de, então, formatar isso num formato de conversas gravadas e televisionadas e streamizadas. As gurias chegaram com a ideia de montar alguma forma de criação de conteúdo em cima dessas pautas importantes, ao mesmo tempo que nós também sofremos com essa demanda de criar conteúdo para as nossas redes, de conseguir trazer as nossas expertises, as coisas que a gente estuda, as reflexões que a gente tem para os nossos públicos, seja clientes, seja amigos, enfim, de poder refletir junto, né? E aí, então, agreguei dizendo, bom, vamos então transmitir mesmo, vamos fazer um podcast, vamos levar isso adiante. E eu achei legal que a gente... Porque a ideia inicial era gravar as conversas e usar essa gravação para gerar conteúdo. Que então, digamos assim, era meio que o que cada uma de nós esperava. Conseguir produzir conteúdo de uma forma mais orgânica, de uma forma mais real, né? Para trabalhar a comunicação dos nossos negócios. Exato, mas a gente foi percebendo que a gente tinha ali, junto com esse grupo de amigas e profissionais incríveis e na nossa rede de contatos, mais pessoas que a gente poderia trazer para agregar nessas conversas, né, trazer outros pontos de vista e também não só pontos de vista diferentes, mas também expertises diferentes, porque mesmo que a gente trabalhe na comunicação, é uma área muito abrangente, cada uma aqui tem a sua especialidade, e existem outras especialidades também que a gente poderia contemplar, então a gente foi evoluindo com isso, e também ali, por dezembro, a gente pensou, gente, vamos dar mais um passo nesse projeto, vamos levar ele a sério de verdade, porque já era ali, a gente já tava fazendo um episódio por mês, tava fazendo tudo ali na Eco, nossa parceira, né, o estúdio. A gente fez eu passo aquele que todo mundo faz com hobby, vamos transformar isso em trabalho? Exatamente. Então, nossa casa primária ali é a Eco, em estúdio em Sapiranga, que é um coworking, e também tem um estúdio de gravação. E a gente pensou, então, vamos dar mais corpo para isso, vamos investir mais nisso, vamos tentar transformar isso realmente num projeto, vamos levar isso adiante. Então, aí a gente começou com essa ideia, reformulamos já nossa identidade visual, botamos mais pensamento, fizemos mais reuniões e agregamos isso também. Chegamos agora na Vale TV com muita felicidade e satisfação com essa parceria tão legal. Obrigada, Gil, obrigada, Rodrigo, obrigada aos meninos da técnica novamente, por a gente poder estar aqui acessando mais pessoas com essas reflexões que eu acho que elas dizem muito a respeito da nossa comunidade, da nossa sociedade, do mundo que a gente vive. Porque começou no marketing, na comunicação e no branding, que são as nossas áreas, mas evolui para a internet, para a vida, né, e para reflexões importantes que todos nós precisamos ter, né? E que todo mundo hoje, seja um empreendedor autônomo, seja um profissional autônomo, trabalhe numa empresa, todo mundo está conectado, né? Então são pautas relativas a todos. Mas tem que lembrar uma coisa muito importante, tá? Podcast não é bagunça. Ela veio com tom. Ela veio com bagunça. Ai, as gurias estavam no bar conversando e elas resolveram fazer um podcast. Dá trabalho. Na verdade, começou assim, mas dá trabalho. A gente tem pauta que a Poli faz. Aqui, a gente tem pesquisa de dados. Quando a gente fala uma coisa aqui nesse podcast, os dados a gente não tira do nosso
Fiofó. Não tira de lá. Né? A gente tem dados Não é, confirmados. a fonte não é vozes da minha cabeça. Então assim, dá trabalho, o tempo é contado, não é, então assim, não é bagunça, né? Porque outro dia uma conhecida falou, ai, tão legal teu podcast, eu queria fazer um podcast conversando com as minhas amigas. Eu disse, sim, amada, é bem legal, mas precisa ter consistência, precisa ter pauta, precisa ter comprometimento. E assim como em qualquer, agora a gente já tá fez o projeto virar até um negócio, né? A gente escolheu parceiras aqui que a gente realmente se conectou, já éramos amigas, mas ficamos mais parceiras e amigas ainda, mas com pessoas que a gente sabe que tem responsabilidade, a gente definiu o papel de cada uma e quando alguma não consegue, a outra consegue ajudar, aí a gente tem o nosso perfil do Instagram, a gente tem nosso canal do YouTube, tudo isso requer peças para fazer as divulgações, é tempo que requer, é os textos, é a descrição, né? A gente que trabalha com a rede social, para nós é um pouco mais natural, mas ainda assim é trabalhoso e requer o tempo do penso, né? Acho que a gente pode falar uma coisa que eu acho legal, porque como a gente já tem um histórico, esse aqui é o 14º programa, né? A gente pode pensar qual é que foi o episódio que a gente mais gostou. A gente anotou isso para não se perder, óbvio. Mas cada uma trouxe um episódio, até porque daí a gente pode trocar uma ideia sobre como foi aquela experiência e como a gente evoluiu ou não o pensamento em relação àquele assunto naquele momento. E é claro, né, já faz aí uma publi pra tu voltar no nosso canal ali e procurar os outros episódios e assisti-los. Quer começar, Kika? Como eu sou muito desmemoriada e eu não consigo lembrar exatamente de qual episódio a gente falou de cada coisa, e eu também não fui lá no YouTube reassistir. Eu tô tentando automatizar isso no Note LM, tá? Notebook LM, pra gente conseguir buscar temas dentro dos episódios. Mas já fica a dica. Mas ontem eu vi um vídeo no GZH do Paulo Germano, que ele fala do mito da caverna. E aí o meu arquétipo do sábio já ficou todo... Porque eu falei do mito da caverna no episódio 4, que foi em outubro de 2024. O Paulo Germano, ele fala exatamente para falar sobre a ignorância, né? A ignorância das bolhas políticas que só enxergam o erro do lado do outro. Isso é muito o mito da caverna. Eu não vou contar aqui o mito da caverna, procurem no Google aí, quem não conhece, é do Platão. Ou o vídeo do Paulo Germano, na GZH. Porque ele conta, ele explica, né? Ele explica. E eu falei sobre isso no episódio 4, em outubro do ano passado, para falar sobre as verdades das marcas, né? Que cada marca tem a sua verdade e vive dentro da sua bolha e vai atingir ali o seu nicho. Então, procurem no Google aí o mito da caverna e olhem lá pelo menos o corte do episódio 4, que tá lá no meu perfil do Instagram, @kika.giordano, que é uma reflexão bem interessante. Eu ia falar o episódio 9, mas aí a Bruna já ia falar, então... Reposta o teu corte nos stories depois que o programa for ao ar. Vou repostar. Então ali entre sábado, domingo, segunda, vai estar ali os stories falando sobre Repostarei. isso também. O meu episódio foi o episódio 9, que a gente recebeu... Tudo que eu tô comendo. Que a gente recebeu a Julia Eutz, que ela é psicóloga e ela é criadora de conteúdo, assim, cronicamente online. Ela é bombada no Insta, no TikTok. E foi uma conversa muito legal. A gente analisou o caso da série Adolescência, da Netflix, que tava... Olha, outra comendo embaixo da mesa, Ana Maria Braga. E a gente teve um papo muito legal com ela, assim, foi um episódio que bombou bastante. Naquele momento a gente ainda tava fazendo ele o programa de forma ao vivo, mas independente disso, a gente conversou muito sobre o que tinha por trás disso, né? Os grupos de ódio na internet, a forma como tudo isso se constrói. Será que a culpa é da internet? Porque é muito fácil a gente vilanizar somente a internet sem nos colocarmos como protagonistas das situações, né? Analisando, se a gente tá falando de adolescentes, onde estão os pais? De que forma até os pais e a escola se comunicam e constroem isso, né? E o que isso tem a ver com o podcast? Tudo, porque a gente fala de sociedade e de comunicação na internet, né? Então foi um bate-papo muito legal que até saiu um pouco mais da bolha do marketing aqui, mas que, novamente, tem tudo a ver com o que a gente fala e que a gente traz. Porque quando a gente fala de marketing, a gente fala de comportamento, então a gente fala de pessoas e nada mais lógico do que olhar pra isso, né? Tanto que a gente tá na pauta, a gente tá vendo aqui quando a gente quer falar sobre idosos também. Exatamente. A gente falou da adolescência, mas a gente também precisa falar desse público que não teve uma formação digital
e que faz um grande uso, né? Então, e que hoje gera uma economia, tanto offline quanto online, muito grande, né? A economia prateada, né? Os silver money, a gente tem aí várias nomenclaturas para alguns públicos específicos, e o público da terceira idade, os idosos, são hoje uma grande... Quem tá tendo um grande olhar pelo mercado, né? E ao mesmo tempo que a gente se preocupa com quem... Enquanto consumidor, inclusive, né? Com quem tá crescendo e tá se formando, esse consumidor, esse cidadão que tá se formando, a gente precisa se preocupar também, enquanto profissional de comunicação, de marketing, que a ideia é falar com todo mundo, ou fazer com que a mensagem seja entendida por todo mundo, mesmo que não seja o público-alvo, né? Exatamente. E aí tu vai olhar para esse outro público, que é esse público mais velho, eles também precisam dessa atenção e muitas vezes eles são desconsiderados. E hoje cada vez mais o mercado de wellness, né, Sim. de bem-estar, hoje é um dos maiores e mais lucrativos, e a gente sabe, a gente esteve ali com o Dado Schneider falando sobre como a expectativa de vida vem cada vez mais aumentando, e como as gerações precisam se entender. Então a gente também tá vendo que, poxa, eu vou viver até lá meus 120, 150 anos, a expectativa talvez seja pra minha geração. Então como é que eu vou ter um envelhecimento mais saudável? Então assuntos que antes eram lá da terceira idade, agora com 20, 30, 40, as pessoas já estão tendo um pensamento diferente, né? E qual o teu episódio preferido? O meu episódio preferido é o episódio número 2. Voltei lá no começo, tempo, né? O Gurus, Mentores e Charlatões. Esse foi baita. Foi uma baita conversa, porque assim, a gente falou sobre, né, quem usa, né, técnicas de venda, por exemplo, também, mas porque tem quem faz certo e tem quem faz para enganar as pessoas. E aí a gente ficou discutindo lá sobre isso. E por que eu trouxe de novo isso aqui? Porque eu lembrei muito desse episódio quando eu vi um post. Porque o que aconteceu esses dias? Vou dar um passo atrás. Começou um monte de mentor e guru, alguns, ao meu ver, com um caráter duvidoso, a ficar a divulgar, nossa, como uma grande inovação que os posts do Instagram iam começar a indexar nas buscas do Google. Ai, sim! Eu achei que eu tava louca nessa hora. Isso! Eu achei que eu tava louca, porque eu pensei, mas, gente, isso já acontece? Eu tive a mesma reação. Todo mundo. E aí, a Ana Carvalho, que ela trabalha ela tem uma formação em social media para formar profissionais que trabalham na nossa área. Ela fez um post, porque ela fez, tipo, gente, parem de dizer isso. E ela postou o print da legislação, digamos assim, das regras do Instagram, dizendo que desde não sei que mês lá de 2020, os conteúdos são indexados na busca do Google. Isso aí é das mesma galera que postava post quadrado até o início desse ano. E aí ela postou depois que ela, né, tipo assim, gente, a gente não tá maluco. Isso já acontece, não? E por mais que agora alguém falou isso... Qualquer pessoa que trabalha com social media e faz legenda pros seus posts sabe disso. Sim. É. Que tem SEO, SEO social, né? E todos nós que trabalhamos com isso, a gente tá sempre, mesmo não sendo um especialista nessa área, a gente tá sempre botando ali pro cliente, gente, SEO, gente, otimização de palavra-chave, isso vale pra tudo que tu joga online e tal. Tanto aqui, pra construção do reconhecimento de marca, né? Exato. Porque tu usar as mesmas palavras-chave vai fazer sentido na cabeça da pessoa, assim como a identidade visual vai fazer sentido na cabeça da pessoa, a identidade sonora, todas aquelas outras coisas. Mas também vai colaborar com a buscabilidade, com a encontrabilidade nas ferramentas de busca. Exatamente. E agora também nas inteligências artificiais, porque elas também têm têm essas regras, digamos, de SEO, de Search Engine otimização para mecanismo de busca, ela também é atendida, ela também precisa atender às inteligências artificiais. Por quê? Por exemplo, lá tu vai buscar no Google, lá no comecinho aparece um resumo agora já, que é o Gemini fazendo um resumo da pergunta que tu fez. Ele tá te entregando uma resposta de inteligência artificial. Então, a gente precisa também levar isso em consideração. Mas, voltando lá, então, à história da busca e da novidade de que o Instagram ia aparecer na busca do Google, a Ana fez um post que ela falou do conceito de gurus lighting, tipo gaslighting, só que é o gurus lighting, que é quando, num conteúdo, numa fala, né, o guru leva a pessoa a achar que enlouqueceu ou que tá enganada sobre o assunto. Eu achei que eu tava louca. Estamos sofrendo E a gente acha que tá louca sozinha.
Por isso também que surgiu o nosso grupo de comunicação e marketing, pra gente entender que a gente não tá louca sozinha. Mas aí eu me pergunto por que a gente acha que tá louca e não na que hora... ele tá errado. E que ele tá certo e eu tô louca, em vez de pensar assim, não, mas eu sou foda porque eu já sabia dessa merda, né? Porque a gente cai no, entre aspas, golpe, e o golpe não é dele, é o... Enfim, que é a lógica camadas. é a lógica de reconhecimento. Aí a gente olha, tá, mas esse cara, ele tem 1 milhão de seguidores. Ai. A gente cai nisso mas também, também, cara. ao mesmo tempo, acho que cai nesse sentido que a gente fala muito aqui. É porque a gente tá sempre questionando. Tá, mas daqui a pouco veio uma atualização que é um pouquinho diferente do que já tinha. Daqui a pouco aqui... Talvez tenha alguma coisa a mais. Exato. Disso, né? A gente coisa se que eu não tô questiona. sabendo. E a gente vive uma vida corrida. A gente não consegue parar e investigar ali. A gente vai lá e joga no... Daí a gente põe assim, nosso grupo para dizer, gente, agora é isso aqui mesmo? Então é legal a gente ter esses grupos de apoio aí para nos ajudarem a entender essas coisas malucas, né? Mas vamos seguir então, né? Pautas da semana. Kika, começa. Porque trouxe... tu botou uma pauta que eu não sabia. Eu faço a pauta, mas aqui quer botar coisa na pauta. É assim essa pauta aqui, ela é meio um fogo no parquinho. Um fogo no parquinho disfarçado de pauta da semana. É que tá frio, daí bota o fogo logo pra esquentar. Porque, assim, é um assunto que é de ontem, né? Nós estamos gravando aqui na quarta-feira, saiu na terça. E é um assunto que eu queria dar a minha opinião sem pender para nenhum lado, mas dar a minha opinião. E assim, como a gente tá gravando de manhã eu tenho um pouco mais de mau humor. Então, ela já é apocalíptica e pessimista, A pauta é o seguinte: Novo Hamburgo perde ação contra Léo Lins e indenização é negada pela justiça. E daí eu pensei, nossa, Novo Hamburgo estava processando Léo Lins. Quero saber desse BO. Eu não vou ler toda a notícia aqui, que é do Jornal NH, mas... eu vou ler só um trecho para contextualizar que a ação movida pelo município teve como motivação um vídeo em que Lins divulgava um dos seus shows na cidade no ano de 2023. Porém, ao falar de Novo Hamburgo, ele fez piadas de cunho ofensivo contra Fátima Daut, prefeita na época, e o vereador Sérgio Hanisch, eu acho que já falecido. A ação apontou também que Léo Lins fez piadas com conotações racistas, capacitistas, gordofóbicas e ofensivas às minorias sociais. Então aqui eu queria trazer, assim, a minha humilde opinião, sem entrar na discussão de se é ou não liberdade de expressão, porque aqui não falamos BOs óbvios, né? Não. Não falamos. Mas assim, gente, pra mim, tá? Isso assim, pontuando que isso aqui é uma opinião pessoal. Vocês considerem ou não, tá? Tem uma coisa muito básica que qualifica o humor e a capacidade intelectual de uma pessoa. E o humor de uma pessoa é uma coisa que também define a capacidade intelectual dessa pessoa. Da pessoa que pratica esse humor, da pessoa que ri desse humor e da pessoa que paga para ir num show deste tipo de humor, né? Até porque, assim, todo humor, ele é um tipo de crítica. Quando a gente faz humor de alguma coisa, de certa forma, a gente também tá criticando. Então, quando o teu humor, ele acha graça ou ele critica a natureza da pessoa, a aparência da pessoa, a cor da pessoa, o corpo da pessoa, o cabelo da pessoa, a aparência, ou seja, aquilo que tu consegue só ver. E a incapacidade física. Né? A incapacidade física, aquilo que tu enxerga. Me desculpa, mas isso só demonstra que tu é uma pessoa tão rasa, tão superficial, que tu só consegue enxergar aquilo que tá por fora. E uma coisa assim que a minha mãe me ensinou quando eu era muito criança e a gente fazia bullying na escola, sofria e fazia, né? Que a gente nunca critica alguém ou debocha ou ri de algo que a pessoa não tem culpa, que ela não pode mudar. Porque isso é de uma falta de profundidade, é de uma burrice tão grande. Então assim, ó, meu querido, se tu quer lutar pela liberdade de expressão, de fazer humor capacitista, força, guerreiro, lute pela sua liberdade de mostrar a sua burrice. Muito bem, Baita, gostei da intensidade, aqui que eu trago uma intensidade. Né? Nem tô falando que não é liberdade de expressão, todo mundo tem direito de lutar pela sua liberdade de mostrar que é burro. Né? Que é preconceituoso? Que é burro, que é burro, não, que é superficial, que é tanso, que é tosco, né? E a gente tem aí muita... Como diria Carl Simon, you're so vain. Não, e complementando o que tu falou ali, que coisas que a pessoa não pode mudar.
E mesmo que ela possa, que é o que a gente falou lá no outro episódio, que quando querem ofender a Mari Krieger, eles vão lá e falam de defeitos físicos, tipo, ai, nariguda. Tipo, tu pode mudar, tu pode operar. Só que assim, tu quer? Tá te incomodando. E não tem nada a ver contigo. É só aquilo que tu enxerga. É assim, no campo da crítica, não se critica alguém por algo que não tá fazendo mal, que não surte efeito e não dá sucesso. Eu critico as pessoas, eu faço humor, eu critico, eu debocho, eu sou ácida. Mas eu critico as atitudes da pessoa. E não a natureza dela ou a aparência dela. Eu critico as atitudes. As atitudes, as escolhas. Não, assim, porque a escolha é passível de sim ou não, né? Exatamente. E assim, nós somos seres humanos, nós julgamos. Isso é nato da gente, mas a questão é o que a gente faz com isso, né? Então, daqui a pouco... eu acho... É aquilo, pode ter opinião sobre tudo, mas não precisa externar. Não, e outra... E vamos olhar até rapidamente sobre o ponto de vista, então, do humor, eu faço stand-up. Como tu tá falando da pessoa ser raso, mas o humor é raso, o texto é raso. Fazer uma piada inteligente é observar. É mais difícil, é né, mais gente? difícil. É mais fácil ficar apontando. Mais e tu fácil. acha que é um problema. É mais nos fácil outros. fazer piada quinta série, fazer piada ultrapassada, que já foi feita aí há 50 anos atrás. Mas enfim, vamos pra próxima pauta. Que essa semana a gente teve, ainda sobre as pautas da semana, né? Porque assim, né, a gente já fez festa, a gente já refletiu sobre o programa. A gente já fez um fogo no parquinho special. Express. Hoje é especial de um ano, tudo junto. E agora, tudo misturado. Tudo misturado. E daí agora a gente vai falar de amenities. Ou não. Mais ou menos, né? Porque essa semana foi marcada por duas grandes perdas em áreas completamente diferentes, porém, ao meu ver, bem complementares. Eu já vi a pauta, vou deixar vocês falarem, depois eu faço o meu comentário que vai atar tudo. Porque, primeiro, a gente teve a Preta Gil no domingo, no Dia do Amigo, né? Essa mulher tão referência aqui no Brasil nos deixou após uma luta ferrenha contra o câncer. E na terça, dia 22, Ozzy Osbourne, ícone da música, do heavy metal, do rock e da cultura, precursor, padrinho do heavy metal, o príncipe das trevas, diagnosticado com Parkinson, né? Até o momento dessa gravação não foi oficializada, não foi a causa da morte. A família não deu a causa, Isso, mas provavelmente não vão dar, porque se eles não deram... Não, e às vezes até sai depois. Sempre vai ter um TMZ pra descobrir, né? Mas mesmo assim a gente sabe que ele vinha lutando contra o Parkinson já desde 2019, né? Ele já tava em situação que ele nem conseguia mais caminhar, então é isso que a gente sabe, né? Mas por que a gente tá falando deles? Porque em 2002, um ano que a Bruna nem lembra, porque acho que ela ainda brincava de boneca. Comia terra, né? O Ozzy foi pioneiro na saudosa MTV com o primeiro reality show. Eu acho que foi um dos primeiros reality shows, foi um dos primeiros. O The Osbournes. Ele foi o primeiro da MTV, eu pesquisei sobre isso ontem. O primeiro reality show de família foi nos anos 70. Certo. Mas daí, tipo, foi nos Estados Unidos, pontual, aleatória, mas foi o primeiro da MTV e foi um dos primeiros de mostrar rotina de pessoas, assim. Pra mim, foi o precursor das Kardashian. Porque ele foi ali, foi 2002, e antes disso teve Survivor, eu acho, e teve alguma outra coisa e nessa mesma, Big Brother nos Estados Unidos, no Brasil, Big Brother foi em 2002 também. E então, assim, quem tem a nossa idade aí lembra do The Osbournes, né? Que desmistificou um pouco aquela figura do Ozzy Osbourne. Comedor de morcego. Aquela figura comedor de morcego, que ele era, no fim, uma pessoa bem engraçada, um paizão, assim, uma pessoa bem caricata até, né? E passado algumas décadas, hoje nós temos um cenário que, assim, os reality shows, eu acho que deve ser mais a metade da programação aí da TV, dos streamings, dos canais de TV a cabo. Tem reality, até reality de coisa shows. que a gente nem sabe que existe. Agora eu fiquei sabendo que... O do Trisal? Do Trisal. Tem um de Trisal agora. Ilhados com a sogra. Família tradicional treme. não é Ilhados com a sogra, tem que é a terceira metade. Sim, não, mas eu digo, daí tem o Ilhados com a sogra também, tem o dos ex, tem... Nossa. Eu adoro o de férias com ex. Tem mais de um sobre sogra, inclusive. Enfim, hoje eles dominam a audiência no streaming, né? Até a Poli trouxe uma curiosidade aqui para os dados, que a Gretchen é a personalidade brasileira que mais participou de reality shows, né?
Porque a gente adora ver a Gretchen, a gente adora fazer memes da Gretchen, né? 11 participações Caramba, em reality shows. Inclusive, ela teve o dela, que tá na lista, né? Que ela troca de família. Eu tenho mais coisa pra falar de reality shows, mas vai vir na outra pauta. Troca de família, fazenda, duelo de mães, bancando chefe, os Gretchen, porque ela também teve o seu The Osborne. o seu The Osborne, Seu né? Kardashians. Minha Mulher que Manda, faz todo sentido, né? Drag Me as a Queen, The Masked Singer Brasil e em 2 edições do Power Couple, porque Gretchen, grande casadora que é, certíssima também. Ela devia casar Não com dá o Fábio certo, Júnior. separa a casa de novo, ela participou de 2 reais de Por que casal. que casa, né? Ela deve gostar de se vestir de noiva. É um sentimento loucura. especial. Mas assim, o que a gente falou, por que a gente trouxe o Ozzy também? Porque o Ozzy, né, além da pauta dos reality shows, e depois tu volta pro reality show, mas só pra gente falar um pouco disso também, ele é uma referência em marca pessoal, né? Sim. Ele é uma referência uma coerência entre discurso e prática. E quando ele participou do The Osborne, ele também, quando ele produziu, participou, ele também trouxe um novo público. Um público que talvez não conhecesse ele. Ele chegou sem no deixar. jovem da MTV. Sim, até porque... Sem deixar de ser ele mesmo, sem deixar de ter aquela essência que ele tinha, Sim. mas trazendo uma outra persona. E mostrando legado, longevidade de marca, esse Exato. último Back to the Beginning, agora que foi esse último show dele, gigantesco, mostra, tipo, legado, longevidade de marca, tava tudo ali. Não, e ali por exemplo, a gente vai pensar o Black Sabbath desde a década de 70. E o reality show em 2002, ele conseguiu agregar um novo público que talvez não conhecesse tanto ele, né? Então, e ao mesmo tempo ele conseguiu mostrar a diferença entre personagem e pessoa, né? Porque Ele muitas falou- vezes ele teve que bater nessa tecla de que, gente, a questão de satanismo, ocultismo, que foi tanto... É um personagem. Exatamente, aquilo ali fazia parte, né? Até a questão do próprio morcego ali, ele mordeu porque ele achou que era uma coisa de brinquedo que jogaram ali pra ele e depois ele teve problemas de saúde por conta daquilo. E aquilo ali virou um símbolo, teve Maluco pra filme, tudo, né? ele fez participação especial no filme do Adam Sandler, aquele do Little Nick lá, até o HBO postou em homenagem a ele, que daí ele surgiu lá e comeu um morcego ali lá no inferno e tal. Então, tipo assim, virou um ícone a mais, só aquela questão do morcego. É que existia a pessoa Ozzy Osbourne, existiu o personagem Ozzy Osbourne, né? Exatamente. Assim como a gente viu, quem assistiu a série do Raul Seixas no Globoplay, assistam. Essa coisa entre a pessoa e o personagem também fica bem claro ali. Mas enfim, continuamos. E sobre reality shows ainda, eu só comentar que acho que já conecta muito bem com uma próxima pauta que a gente vai ter daqui a pouco, que é isso, né? O reality show, ele é uma conexão entre o entretenimento, entre o streaming ou a TV, mas também com a sociedade, porque a gente tem muitos que são por votação, né, online, era por mensagem de texto, por site, a movimentação das pessoas nos grupos, em escolhas, porque normalmente esses de sogra, de casal, envolve uma escolha que muitas vezes o público pode participar. Então a gente tem aí já uma construção multicanal, omnichannel, né? Mas a gente também teve... como... Quando a gente fala de TV, principalmente, mas tipo de conteúdos, produções que chegam na grande massa e que dependem do voto da pessoa, nos ajuda a entender A sociedade. o que a sociedade valoriza, então quando a gente fala de novela, qual personagem é aprovado, qual é reprovado, a mesma coisa no reality show. O Big Brother é um grande social. indicador antropológico do, Ele é um do termômetro pensamento, do pensamento das pessoas. Inclusive, se a gente pegar aí a Tanto história... pela forma como as pessoas se posicionam lá dentro, É. como pela forma como elas são avaliadas aqui fora. Não, é só... Se a gente pegar um histórico do Big Brother, as pessoas que venceram, né, ao longo aí desses últimos 25 anos, dá pra fazer um apanhado geral da mudança de pensamento da sociedade, né? Exatamente. Quem as pessoas avalizavam e chancelavam há 15 anos atrás e quem elas estão chancelando hoje em dia, né? Exatamente. Lembra que o Diego Alemão, ele pegou 2 dentro do programa e o pessoal achou bonito. E aquele Marcelo Dourado que chegou a ganhar, né? E era... Mas Até ele mudou de um ele pro outro, mudou. porque ele participou em 2. E Sim. assim, eu vi coisas dele depois e é outra pessoa. Não, ele mesmo muito mudou. diferente daquele Exatamente. primeiro Marcelo Dourado que Mas participou, naquela né? vez ele era uma pessoa extremamente condenável para os dias de hoje, mesmo assim ele ganhou, né? Ele foi vencedor. Sim. E a gente também teve uma outra grande perda, né, essa semana, que eu já comentei. Vamos falar sobre a Preta Gil?
Assim, Preta Gil, eu até fiz um texto na minha newsletter. Que ficou excelente, por sinal. Muito obrigada. Que eu falei sobre isso, porque ela foi, sim, um exemplo, e vai continuar sendo, porque essas coisas não se perdem, né? Um exemplo de autenticidade, porque ela sempre defendeu valores, posicionamento. Uma pessoa muito família, sempre defendeu a família, de acordo com a formação familiar dela. Então, não é uma família padrão, talvez, né? Porque é uma grande família. Ai, coisa mais linda aquele vídeo deles saindo de um dos shows que eles fizeram, da turnê da família, e, tipo, todo mundo cantando, coisa mais linda aquilo. Tipo, gente, que família maluca e linda, né? Mas, tipo, ela sempre trabalhou de forma consistente essa imagem dela e essa autenticidade, que também é um grande exemplo de construção de marca pessoal forte, né? E também para a criação de um senso de comunidade que passa pelas amizades que ela construiu ao longo do tempo. Porque quando saiu a notícia dela, da morte dela, e eu fui lá, postei um stories, a gente sabe o que acontece. Quando tu fala de um assunto, esse assunto começa só aparece ele pra ti no Instagram, né? Como se todo mundo estivesse falando sobre isso. E eu vi muitos posts dos amigos dela. E pessoas aleatórias que tu pensa, nossa, nem sabia, tipo... porque a Carolina Dickmann, todo mundo sabia que era a best dela. A Ju de Paula também, mas... Fábio Assunção. Foi a primeira pessoa, quando eu vim pro Rio trabalhar pra fazer a minha primeira novela, foi minha primeira amiga. Então, coisas assim, tipo, pessoas aleatórias, que tu não vê conexão nenhuma. Mas, quando a gente fala da autenticidade dela também, que foi um dos outros pontos que eu trouxe no texto lá, quando ela lançou o primeiro CD dela em 2003, que foi o Preta à Porter, né, o nome do CD, ela fez um encarte. Pra quem não é do tempo do CD, talvez isso não faça sentido, mas ela fez um encarte. O que é um encarte? Era uma revistinha quadradinha, que era a capa do CD e que tinha páginas. Eu adorava quando vinha a letra da música junto. Muitos com a letra da música. E o dela, era todo com um ensaio fotográfico dela nua. Que apareceu na revista Trip. Porque ela foi a primeira mulher gorda a fazer fotos sensuais para uma revista. E isso foi uma coisa muito quebração de tabu na época. E pro CD também, né? Então, e que até hoje ela foi muito criticada na época. E que hoje também já seria, dela falando disso, que ela foi criticada porque ela quis mostrar quem ela era e danem-se os outros. Eu acho interessante que são duas pessoas bem diferentes, mas ao meu ver elas se conectam por isso, né? Por serem duas pessoas que, por mais que a gente falou que o Ozzy era um personagem, muitas vezes um personagem, ainda assim, muito autêntico com a sua música, com o seu trabalho, né? Então foram duas pessoas muito autênticas e marcantes, e que eu sei que tem muita gente que não gosta de um ou de outro, né? E talvez justamente por isso, porque foram pessoas que se comprometeram com quem elas eram. Isso eu acho muito rock and roll, né? Persistir muito rock and roll. Eu fiz um texto pra Vigília, o obituário ali do Ozzy, daí também tava olhando esse último show dele, que basicamente pra mim foi uma despedida, né? Foi em 5 de julho agora, esse Back to the Beginning, e ele tava sentado numa poltrona preta gótica, né? Porque ele não conseguia mais caminhar, e ele cantou toda ali, a voz dele na sua potência, né? Ali nos seus 76 anos, e cara, aquilo ali é muito rock and roll. Teve gente dizendo que desafinou. Vai, sabe? Vá pra aquele lugar. Porque assim. Eu nem desafinou. 76 anos, Parkinson. Sem conseguir caminhar. Mas tá lá cantando. Melhor que o Axel. Por favor, né? Aí eu lembrei palco, e né? aí eu também lembrei da Elza Soares, que também fez a mesma coisa. Ela tava, tipo, deitada numa cama nos seus últimos shows, assim, e cantando lá, cantando com letras poderosas também. E a Preta, que lutou por um câncer por muito tempo, mas continuou ali compartilhando a jornada dela nas redes sociais, incentivando, porque ela sempre foi uma pessoa que incentivava outras pessoas, colocando pra cima, principalmente mulheres, né? E aí depois, com a pauta, entre aspas, do câncer, trazendo a jornada dela sem filtro, de cara limpa, de cara... Passou por aquela situação horrorosa com o marido quando ficou doente. Exatamente. Quando descobriu a doença, tipo, gente... E assim, compartilhando, eu via isso muito de uma forma muito real e natural, nesse intuito de rede social que a gente fala, que é de compartilhar e de construir com as pessoas, né? Eu tô vendo. Mas a gente ainda tem 2 minutos, que a próxima pauta é nos 40 só. Não. Sim? A gente tá na primeira pauta, que era pra ser 20 minutos, e já deu 40 minutos. Tá bom. Eu faço café.
eu calculei errado. Corta essa parte. Não, segue o baile aí. Só meu gosto café, cadê? Só o café, a gente tá escondendo o café aqui pra Eu ele acho que, não inclusive, atrapalhar todos o os programas cenário. a gente deveria ter café e bolo. Eu também acho. Isso pode fazer parte da nossa... Viu, Arroba Sabrina? produtos massa magra. Eu só queria então comentar. Eu vou voltar aqui na pauta antes de a gente avançar. Que a. Cadê a folha? Ai, Nós meu vamos levar Deus. essa pauta muita aqui folha. de novo. Elas vão falar sobre isso aqui todo o programa agora, eu acho. Exatamente. Porque já é um comeback da semana passada, do episódio passado. Não, mas eu vou falar sobre o nosso bolo aqui, que a gente tem bolo mais vezes, mas ainda assim, nessa edição comemorativa, que eu acabei não comentando, que a gente tava muito ávida aqui pelos comentários. Então, que a Produtos Massa Magra é uma marca da cidade, de Novo Hamburgo, que produz pães, doces e salgados sem glúten, sem lactose e com muito sabor. Também tem produtos baby friendly, né, para as mães e comerem com os bebês, os bolos. Sem açúcar para criança pequena. Exatamente. E que ao mesmo tempo tu que às vezes quer comer um doce, quer comer um lanche que seja saudável e gostoso, tem opção. Eu comprei o pacote de 6 muffins de frango congelados. Cara, aquilo. que delícia. Saudade Ótimo da pro torta de lanche da tarde. Ó, bom Saudade demais. da torta de frango, Sabrina. Vamos pra próxima pauta aí, correndo então. Então tá bom. Cadê o café? Na semana passada, deixa que eu vou falando aqui então. Na semana passada a gente falou. Na semana passada não, no episódio passado a gente falou. E quem não assistiu, volta. Episódio 13, por favor. A gente fez um especial Fogo no Parquinho, recebeu a Roberta Psichos e também falou sobre novela. Por quê? A gente é noveleira, sim. Né? Eu estudei novela no mestrado e no doutorado, então eu adoro falar de novela. Exatamente porque, como a gente falou, tem novela e a forma como as pessoas reagem à novela é termômetro social. A forma como as histórias são contadas nas novelas, elas falam da gente, né? E provocam a gente a reagir. Então, e assim, né? A gente tá no estúdio de TV. Então, nada mais justo do que falar de TV aqui também, né? Exatamente. Então, primeiro a gente vai falar um pouco daquele velho papo. Eu trouxe dados, como sempre, né? De que ninguém assiste TV nem novela. Então, vamos lá. Como a gente pode assistir novela na TV, mas não precisa mais assistir novela na TV... dificilmente a gente vai ter aquela audiência de 90% dos brasileiros ligados ou 90% das TVs ligadas na Globo assistindo, descobrindo quem matou a Odete Roitman. A gente não vai ter isso. Não vai. Mas isso foi lá em 1988. E agora, a gente teve recentemente a Super Semana, que eles chamaram, que foi quando a Raquel descobriu quem é a desgraçada da Maria de Fátima. Ela rasgou o vestido. A Fátima casou, realizou o sonho dela de princesa de casar com o Afonso. Tomou o tapão da Solange e por aí foi naquela semana, muito louca. E o que aconteceu? A gente teve a Globo teve a maior média de alcance diário da novela, de acordo com a Cantar, Ibope Mídia. Ela teve a maior audiência semanal de novela das 9 em 10 meses, que foi desde a última semana de Renascer. Então, uma semana do meio da novela superou uma semana de fim de novela, o que é quando elas normalmente têm uma audiência maior. Melhor desempenho entre jovens de 15 e 29 anos na média nacional, também superando essa última semana de Renascer. No Twitter, a hashtag Vale Tudo somou 6 horas no Trend Topic mundo ao longo da semana, 17 horas no Brasil, ficou 14 horas em primeiro lugar no Brasil. 250 mil menções espontâneas contabilizadas, 80% maior do que a média semanal da novela, considerando X/Twitter, Blue Sky, Instagram, Facebook e YouTube. E nem contou o TikTok, onde a gente sabe que corte de novela bomba, com mais de 62 milhões de brasileiros envolvidos. Mas ninguém olha TV. Ninguém assiste TV e ninguém assiste novela. Ninguém mais olha TV. A TV morreu. A TV morreu. Morreu na tua casa. Uma vez, deixa eu contar pra vocês, tempo atrás eu trabalhei com uma agência de São Paulo, que era a URG, depois virou a Digia, e a gente trabalhava com monitoramento e atendimento de celebridades, de artistas da Globo, especialmente. E entrou uma menina na equipe, uma jovem, e a jovem veio e disse assim: ai, mas eu não tenho TV em casa. Tinha que ver a cara das pessoas na reunião, olhando pra ela, tipo assim, tá bom. Tudo bem. Mas tu vai ter que assistir novela, porque o teu cliente vai estar na novela. Então não vem dizer como se isso fosse tu não quer elogio, né? Sim. Não, e tipo, como se fosse algo cool, eu sou diferente. Vai não, lá, cara, para. Não assiste Big Brother, vai lá.
Não, e eu comentei, acho que no episódio passado, eu comecei olhando Vale Tudo direto, assim, pelo Globoplay, né? Então eu não tava nas métricas oficiais de TV. E agora eu tô só olhando pelos cortes e pelos perfis de novela, que daí vem vindo, né? Os perfis de novela que fazem resumo semanal. E eu tô acompanhando de forma muito emocionada, assim, sabe? Isso pra mim se tornou o assistir agora nessas últimas semanas. Kika, fala de propaganda aí. Então, a Vale Tudo, né? Segundo dados aqui que a Poli trouxe, já se tornou a produção de maior faturamento da história da Globo, passando inclusive o recente remake de Pantanal. Já rolaram 76 ações de conteúdo com 16 marcas envolvidas. Parênteses, pelo amor de Deus, melhora esses merchan, gente. É possível fazer uns merchan Teve menos bons, forçados, eu ia dizer, pelo amor de Deus. Teve Mas, bons e maus Mal da exemplos. Amazon foi muito ruim. mas assim, tem uns... A gente fala entre nós, às vezes, de uma promoção, alguma coisa de marca. De uma forma bem mais Insiram de uma maneira mais natural, gente, porque às vezes fica caricato, mas tá, fechado. O da Consuelo andando de Ubermoto foi horroroso também. Mesmo sendo ruim, mesmo com o merchan ruim, forçado, o faturamento bomba. Né? A força comercial da novela mostra como o engajamento do público vai muito além da audiência tradicional. Mesmo com números abaixo do previsto no Ibope, até porque, como a Poli já falou, nem todo mundo olha a novela na TV. O Ibope, pelo Ibope sozinho, né? ele não tem valor mais. A Vale Tudo, ela é um fenômeno de mercado. E aqui eu só queria complementar uma coisa que antes eu queria citar lá quando a gente falou dos realities. Mas a novela, o Big Brother e o futebol são as ativações de marketing mais caras do Brasil, e o Big Brother é uma das mais caras do mundo. Tanto que cotas de patrocínio de uma novela como Vale Tudo e do Big Brother, elas se esgotam muito, muito rápido. Porque as marcas realmente valiosas, elas anunciam na TV. As marcas mais valiosas do Brasil, elas estão anunciando na TV. O Itaú, ele não precisa pegar um time de vendas e ficar te ligando e te empurrando para tu abrir uma conta e fazendo meta de comercial. Por quê? Porque eles têm uma marca valiosa, eles se vendem sozinhos. Até o Nubank faz campanha na TV. Então, pro branding, anunciar na TV é muito valioso. Anunciar nas mídias offline é muito valioso. Por quê? Porque aí na internet, qualquer um tá na internet. Na TV ou no rádio, não é qualquer um que tá. Não somos qualquer um. Aí... E a gente não é qualquer um, tá vendo? A gente tá na TV. Eu sempre disse isso. Daí vem o Cleiton, guru de redes sociais, né? Dizer assim, porque se você teve 1000 visualizações, imagina botar 1000 pessoas em uma sala para te assistir. Gente, não é a mesma coisa. 1000 visualizações na internet, gente, não é a mesma coisa do que tá num rádio, do que tá numa mídia off, do que tá num outdoor, do que tá numa mídia externa. Então, assim, E até porque são objetivos diferentes. Exato. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Qual é o nível de atenção que as pessoas têm numa mídia de Instagram ou numa mídia de televisão? Mesmo que tu não tá assistindo a novela, que tu só tá na cozinha, que você é um jovem Gen Z, que você se orgulha de não olhar a TV, você está na cozinha fazendo o seu sanduíche, a sua mãe está olhando a novela e você está lá sendo impactado pela mídia do Itaú, pela mídia do Nubank, que tá no comercial. Dessas 3 coisas que tu comentou, né? A novela e ainda mais a novela, o Big Brother, por exemplo, como realities, e ainda mais o futebol. A gente sabe que são estratégias realmente multicanal, que a gente tem ali outdoor, que a gente tem material na rua, que a gente tem conexão entre todas as plataformas online e offline para divulgar aqueles eventos, para divulgar as ações. A final da novela é divulgada amplamente, né? Todo mundo acaba sabendo. Eu que não estava assistindo novela, fiquei um tempo sem assistir novela, eu sempre sabia quando tinha final de novela, quando tem final de campeonato, quando tem final de Big Brother, mesmo que tu não assista, porque a mídia que aquilo ali gera, tanto a programada, paga, né, online, offline, quanto a espontânea, ela é muito grande, envolve muita gente. Vocês pensarem tem uma outra coisa que é importante, que tem a ver com os 3, futebol, novela e realities, de um modo geral, mas a gente vai falar do Big Brother, eles são produtos audiovisuais que o consumo em grupo
Eu pensei nisso É também. mais legal. Eu pensei nisso. O título da minha tese de doutorado é Quando o mundo senta no sofá de casa e cabe na palma da mão. Porque as redes sociais, elas potencializaram essa criação de comunidade. A conversa em volta desses temas. Então, Sim. por exemplo, eu assisti muito Big Brother conversando com pessoas no Twitter, Sim. né? A gente assistiu toda a Beleza Fatal e a gente olha o Vale Tudo comentando as coisas no WhatsApp e aí a gente vê os memes e a gente manda uma pra outra no direct do Instagram, né? O futebol, o pessoal se reúne no bar, vai na casa um do outro assistir, né? Então a gente sabe que tem isso e já é uma coisa natural. Eu não assisto, mas vou na tua casa naquele dia jantar, tá ali ao fundo, eu participo daquela experiência mesmo que não tão intencionalmente, né? O último episódio de Beleza Fatal, a Carol foi lá em casa assistir. Sim. O meu objetivo era que todas nós tivéssemos nos reunido. Mas Sim, tava mas tanta não deu. correria que não deu. Não né? é o caso nem de, assim, de estar na TV, mas o que eu tô questionando aqui é Sim. não estar apenas nas redes sociais. Não, isso nunca. Sim. E eu quero contar um É a caso. coisa que eu mais brigo. Essa é a coisa que eu mais brigo. Eu quero contar um caos que aconteceu ontem, né? Que eu repostei um vídeo meu, um corte meu. Não era um corte, era um vídeo que eu fiz sobre um assunto. E tava postado no meu Instagram. E foi um dos vídeos que mais deu visualizações e curtidas dali do meu perfil. E eu repostei esse vídeo ontem nos meus stories. Era um vídeo já mais antiguinho e tal. Vi. E aí, quando eu cheguei na academia, uma conhecida minha da academia, falou assim: eu adorei o teu vídeo que eu vi, né, no teu Instagram. E aí eu perguntei, qual vídeo? Daí ela, um vídeo que tu fala uma dica, não sei o quê. E daí eu disse, um vídeo que tava nos stories ou que tava no feed? Porque eu tinha postado no feed um corte do outro episódio do BO, que eu e a Poli estamos conversando. E chutei minha água. E nos stories eu tinha postado esse outro vídeo antigo, né? Que eram assuntos bem diferentes, uma coisa da outra. Um vídeo que eu postei nos stories, eu gravei num lugar, ele era uma dica anti-coaching, era bem diferente, e o outro era um corte do BO. E eu perguntei, mas qual vídeo? É um que eu tô dando no meu podcast com a minha amiga? Não lembro, não sei o que. É um vídeo que tu tava usando um brinco de cereja. Ela Ou usa seja, sempre. Ela não lembrava o assunto do vídeo, talvez ela nem prestou atenção no assunto do vídeo, no cenário. Ela curtiu e ela falou porque ela lembrava só do brinco que eu tava usando no vídeo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente olha, mas não vê. Não vê o conteúdo, não presta atenção E naquilo que a gente vê. eu quero fazer até um gancho sobre outra perspectiva sobre esse assunto, que daí eu falo, a gente já falei, principalmente lá no início, sobre as métricas imensuráveis. Daqui a pouco tu nem tava ligada, tu sabia que ela te seguia, mas tu nem viu que ela curtiu, tu nem sabia, ela acabou não comentando, mas tu impactou ela e tu nem sabia. Então a gente tem que lembrar também que a gente tem ali os números que são importantes na rede social, mas a gente tá impactando as pessoas porque ela lembrou do teu vídeo, ela lembrou do teu brinco, daqui a pouco quando ela vê o brinco de novo, ela vai comprar, mas daqui a pouco ela lembrou que tu dá boas dicas, ela nem lembra o que é a dica, mas tu impactou ela dessa forma, e a gente impacta as pessoas de forma que às vezes a gente acaba nem sabendo o quanto. Também aconteceu comigo na academia, a dona da academia foi falar, adorei aquela dica de filme que tu deu. Eu nem sabia que ela me seguia, eu nem sabia que ela tinha visto o meu vídeo. Mas pelo menos ela viu o teu conteúdo. Exato, mas mas isso que eu tô eu impactei questionando, ela, sabe? entendeu? Mas às vezes a gente tá impactando como? Qual é que é a validade desse impacto? Porque, por exemplo, o meu perfil, o objetivo dele é atrair clientes. Eu quero, e eu trabalho com um negócio local, eu tenho clientes da minha cidade. Eu quero que as pessoas me vejam pelo meu conteúdo. Então, aquele vídeo ali, ele deu várias curtidas, ele deu várias visualizações, foi um vídeo que deu um baita resultado. Mas provavelmente 70% daquelas pessoas que curtiram nem entenderam o que eu tava falando. Concordo, mas eu acho que daí é aquela questão. Faz muito sentido. A gente vê muita coisa que a gente não enxerga de verdade ali, porque é muito conteúdo que a gente vê. Mas ao mesmo tempo é aquilo que a gente ensina pros clientes e que é a importância de a gente ter essa presença digital, que é os múltiplos impactos. Ela foi ali, ela viu, ela sabe que tu tem esse perfil mais profissional, ela sabe qual a tua imagem, ela sabe. Ela não guardou qual foi a informação, mas ela te viu, ela dá boas dicas, ela é bacana. Talvez ela é o fato de se ela quiser ver o brinco de novo, de repente ela vai lá no teu perfil
perfil e ver outras Não, e não só sobre o brinco. Eu tô falando... Mas eu digo, tem isso também, Sim, entendeu? sim. Mas era ela que tava com aquele brinco, eu vou lá olhar. E daí vê os Daqui a pouco conteúdos, ela entende? guardou isso. Ela guardou que ela dá boas dicas, que ela é estilosa, que ela é alguém confiável. Aí, daqui a pouco, num outro conteúdo, ela vai parar e prestar um pouco mais de atenção. Num outro conteúdo, talvez ela vá compartilhar ou comentar. Então, assim, é a jornada... Por mais que a gente sabe que mudou um pouco ali o funil de vendas, a jornada do cliente, É construção. a gente sabe que é uma construção de impactos, né? Eu vou ir vendo uma, vou 2 vezes, vou me gostando. Então, a gente vai tendo essa presença na rede social pra poder se conectar com as pessoas. E a conexão vai acontecendo aos poucos, né? Esse é o meu lado otimista trazendo. Sim, não, mas tá certo. Como a gente fez um projeto de fogo no parquinho ali no meio, então eu vou cancelar a roleta do Unfollow pra gente poder continuar falando de novela. Tá, justo. Eu Mas tinha não por uma muito fala. tempo, tá? Porque a gente, vou deixar pro a próximo. gente já tem que ir pras dicas aqui já. Tá, quase. mas assim, só pra gente falar rapidinho disso aqui. A gente vive hoje uma era da narrativa coletiva, né? Porque o que acontece? O público ganha muita voz. Porque exatamente esse retorno, que é o que eu falo lá na minha tese, de tipo, tu tá assistindo e tu pode falar sobre ao mesmo tempo, e tu pode avaliar e como isso retroalimenta o autor, como isso chega nos atores, enquanto a produção é uma obra aberta que está sendo produzida enquanto ela é exibida. Impacta. E é uma lógica que transforma a criação, né? E um produto que precisa ir se ajustando. Mas precisa. Né? E aí, como é que equilibra a liberdade criativa e expectativa da audiência? E assim, ó, eu tenho pavor disso. Eu já cheguei assim. Pavor, sério. Porque... E por isso que eu amei Beleza Fatal. Porque Beleza Fatal foi transmitida 100% gravada. Então não tem essa de, ai, não gostei do personagem, ai, o fulano é sonso. Tá, mas o fulano é pra ser sonso mesmo. Tem um monte de história que a gente vive falando disso de... Ah, isso aqui parece preguiça de roteiro. Tá, mas fazer o quê? Mas faz parte, né? E eu entendo, sim, que a obra pode se ajustar conforme a audiência, não naqueles parâmetros antigos de, tipo, vamos explodir um shopping porque tem um casal homossexual de mulheres e as pessoas não estão gostando, então vamos matar metade dos personagens e começar de novo. Sim. Não, né? Não é pra tanto. Mas também não vai ficar mexendo em tudo que a audiência critica, porque aí tu mexe. O que vai acontecer? Nunca as pessoas vão estar satisfeitas. Tu vai mexer em tudo o tempo todo. Vai tentar agradar esse tribunal da internet que vai estar lá, porque todo mundo é roteirista de novela, todo mundo manja, né? Todo mundo é o... Todo mundo já é Todo sênior. mundo é Dias Gomes. E todo mundo já é sênior em roteiro, em produção, só porque assiste. Só que daí, quando tu vai ver lá na frente, a narrativa perde todo sentido, a história não se conta mais. E aí, o que acontece? As pessoas abandonam. Ai, flopou a novela. Né? Mas, tipo... E isso, pra mim, né, fala muito do comportamento humano. As pessoas, elas não estão mais sabendo tolerar muito o que diverge do pensamento. E aí, o que acontece? Vem o algoritmo e potencializa isso. Porque no momento, que nem eu falei antes da Preta, eu fiz um stories falando sobre ela e começou a aparecer um monte de gente falando sobre ela na minha timeline. Então, se eu faço uma crítica falando mal de um personagem, que ele tá mal construído, que não sei o quê, vai aparecer um monte de gente falando sobre isso. Também fazendo críticas, vai se replicar esse tom. E aí parece que tá todo mundo revoltado com a novela, quando na verdade é a bolha da bolha da bolha. E quando tem muita gente elogiando, tem muita gente trazendo outras perspectivas, ou só analisando coisas sem só querer meter o pau, né? Então, assim, se a novela realmente estivesse tão ruim quanto ecoa em algumas dessas bolhas, ela não ia ter esse resultado financeiro. E nem esses números de tanto alcance e impacto, né? E até não vou me alongar muito aqui, mas tu falou, Beleza Fatal. Mas foi um caso de uma novela fechada, mas a gente sabe que tem muita série, por exemplo, que de uma temporada pra outra, mesmo que já tenha ali um rascunho de roteiro, acaba sofrendo esse impacto. Ou até assim, é muito complicado hoje isso, né? A gente vê, às vezes, muito até pela Netflix, assim, mas eu entendo, mas que de séries que lançam, e aí como elas não bombam de imediato, não caem nas graças da mídia pra bom, pra ruim, do público, daí no caso, né? E as mídias que o público gera, e a série é cancelada. Então, assim, a gente fica muito refém do algoritmo e desse movimento das pessoas de cancelarem ou de aplaudirem. Agora a gente já tem esse novo raciocínio de como as produções vão sendo desenvolvidas, que antes elas aconteciam, era aquilo ali, tinha o público falando, mas era falando mais no offline, agora as pessoas participam mais disso, e às vezes isso pode ser bom pra gente gerar debates, gerar conversas, ou no caso até de Sonic, que a primeira versão do personagem foi bizarra, o público foi lá e não gostou, e realmente melhorou ali.
Mas a gente tem casos de cancelamentos de filmes, cancelamento, assim, da internet, né? De filmes antes de eles serem lançados, porque tem gente que vai lá nas principais plataformas de avaliação, como Rotten Tomatoes, IMDb e outros assim, tocando pau porque não gostaram da pauta, não gostaram da escalação do personagem. Ai, né? É que o hate, ele sempre é mais vigoroso, né? Exato. Então, quem odeia sempre tem mais força pra criticar. As pessoas se juntam pra ir lá odiar, né? E aí tu falou do Sonic, eu nem assisto o filme de super-herói, mas eu li esta semana em comentários de coisas de cinema sobre o novo filme do Super-Homem, que muitas pessoas não gostaram porque ele era muito suave, porque ele não tinha nenhuma pauta sobre diversidade ou sobre... Eu já vi o contrário, a gente falando que ele era woke demais, porque ele foi tratado literalmente como um imigrante. Um refugiado, um imigrante, justamente nesse período político. Ele é um refugiado. Que tão fervoroso, principalmente nos Estados Unidos, sendo que sempre foi dito isso. Ele é um cara que veio de um outro planeta e caiu aqui. Ele é um refugiado de um outro planeta. Ele é um imigrante, ele não nasceu em solo norte-americano, né? Então, eu achei isso muito engraçado. As pessoas, que foi criado em laboratório, né? Eu acho engraçado que foi ao tempo que os filmes lá dessa década de 70 e 80 do Superman, mas agora as pessoas estão vendo algumas coisas porque essa é a pauta do momento e estão tacando pau naquele. Gente, isso ali já tá ali desde a década Os próprios X-Men, né, que são minorias, que são pessoas diferentes a galera da sociedade, e eu não entendo muito de super-herói, mas sempre me pareceu que a pauta dos X-Men era uma coisa do preconceito contra pessoas que são diferentes, e aí agora tem pessoas que não assistiram isso a vida inteira e não entenderam. Com Star Wars, assim questões políticas acontecem a mesma Floyd, coisa. Roger Waters a vida inteira e não entenderam. Exato. Mas aí tem que saber inglês, né, pra entender. Mas desencarte as revistinhas de música que elas... Mas ainda assim, né, ainda assim, mesmo não entendendo inglês, saía matéria na revista, no jornal, eles geravam... Tu não é do tempo das revistinhas, né? De música. Então, tinha tudo tudo as letrinhas traduzidas ali. Vamos correr aqui para as nossas indicações, que a gente já tá com o tempo estourado, então. A roleta de unfollow vai ficar pro próximo episódio. Porque eu tenho um unfollow, mas a gente bota no próximo lá. Isso. Fica na expectativa que ela pensou num unfollow brabo. Tá? Eu também. Quem vai? Eu não tenho dica. Então... Não, eu vou dar uma Pablo e Luizão pra ti. Pablo e Luizão. Assistam Raul Seixas. Eu sou Globoplay. Muito bem. Eu tenho uma dica para a galera que acha que as novelas hoje trazem pautas woke, né? Às vezes a lacração na novela é um pouco forçada, é um pouco descontextualizada, é um pouco fora de contexto. Cringe. Concordo, né? E o que acaba prejudicando um pouco as pautas. Vídeo o Afonso, né? Que quer políticas de igualdade de gênero na TCA, mas não suporta uma mulher que trabalhe, né? Que não bote ele em primeiro lugar. Eu indico que assistam no Globoplay a novela Tieta, que traz pautas muito importantes de uma forma tão natural, tão bem contextualizada, que os histéricos nem perceberam que as pautas estavam ali. Muito bem. E eu tava na livraria e este livro caiu no meu copo porque, na verdade, né, Era da Curadoria e tá escrito Mário Sérgio Cortella. Eu pensei, meu Deus do céu. Quero. Então, ele é escrito junto com o Gilberto Dimenstein, que é o cara que inventou o site Catraca Livre, lembra? Que bombou muito ali em meados de 2010. Nossa senhora. Né? Voltei no tempo agora. Então, é a Era da Curadoria. O que importa é saber o que importa. Educação e formação de pessoas em tempos velozes. Eu pensei, cara, é isso aqui, né? Vou ler e trazer no podcast. E esse livro, ele é de 2015. Eu acho que a gente pode fazer um episódio só sobre curadoria. Eu também acho, vai ser então, tá definido. E aí eu vou falar mais, eu vou estudar mais, vou rabiscar, assim. Mas eu preparei até... Porque eu fiquei tão emocionada lendo esse livro, que eu já basicamente engoli todo ele, eu comprei ontem.
Mas eu preparei aqui só pra trazer, ó. Nesse livro, que é uma conversa entre os dois pensadores, é basicamente o Cortella. Daí ele faz uma pergunta e o Gilberto responde. O Cortella adora fazer livro assim. Né? Eu acho delicioso, é fluido, muito, muito gostoso, assim. A gente tem diversos temas que a gente traz aqui constantemente. Além da titulação da Era da Curadoria, a conversa vai destrinchando sobre pensamento crítico, sobre credibilidade, importância de questionarmos as coisas ao nosso redor, a relação entre comunicação e educação. E eles fazem reflexões e constatações que seguem sendo amplamente relevantes no período que a gente está agora. Porque eles, como pensadores, como visionários, já estavam estudando e vendo esses movimentos lá em 2015 de coisas que seguem acontecendo agora, impactando agora e atingindo mais as pessoas agora, em 2025, 10 anos depois, e que eu sei que a gente vai continuar vivendo os impactos disso ainda por bastante tempo, né? E até a gente conseguir se encaixar nesse novo formato que a tecnologia, as redes sociais e a internet como um todo nos traz, isso ainda vai um tempo que a gente vai remando com isso até como a gente já falou, dos veículos de comunicação se adaptarem, do público, né? A gente tem muito analfabeto digital, a gente vai tendo que ter movimentações que ainda demoram tempo. Tu sabe quando eu falo que eu sou entusiasta da boa internet, ela passa, né? A base dela é uma boa curadoria, porque a gente, enquanto pessoas que colocam conteúdo na internet e pessoas que consomem conteúdo na internet, a gente precisa, e na internet como um todo, eu não tô falando de rede social, né? Sim, site, sim. É tudo. Sim. Inclusive, tipo, o que a gente tá fazendo aqui hoje, que também é um conteúdo que vai pra internet. Sim. É ter essa responsabilidade de olhar, entender fonte, ver o que é bom, o que é ruim, saber selecionar, não sair só com a história da voz da minha cabeça e eles tirando dados do E eles falam exatamente sobre isso aqui, então é muito legal, né? Tipo, e eles trazem questões como as escolas vão se adaptar, tipo, dizendo que o formato de escola que a gente tem hoje já não cabe na velocidade que as coisas acontecem. E como que a gente vai evoluir nesse mar de informações. Então, uma frase que eu gostei, eu queria ler mais, mas a gente não tem tempo. Então eu só vou falar aqui, ó. Se o conhecimento virou commodity, o diamante é a curadoria. Muito bem. Mas assim, esse livro aqui, toda página tem alguma coisa pra grifar pra gente falar aqui. Então é isso, meninas. É isso, acabou, chega, já ultrapassamos o tempo, estamos cortando a cabeça aqui pra gente poder encerrar o nosso programa. Pode encerrar, por gentileza. Então tá bom, eu começo e termino o fim. Ok, combinado. E a Kika dá tchau depois. Kika, tchau. Então, obrigado por ficar com a gente até aqui. A gente volta com um programa inédito no dia 9 de agosto. Né? Que tá Júlia aqui na pauta, botei errado, desculpa. 20 horas na programação na Vale TV e também na internet. YouTube Vale TV Play, YouTube do Qual é o BO, no Facebook da Vale TV, no Spotify, nas demais plataformas de áudio. Acompanhe aqui, reprises de vez em quando aqui na Vale também. E pra não perder nenhuma novidade, segue a gente também no Instagram, @qualeobo_podcast. E não esquece de seguir também @Vale TV Play. Muito obrigada aos meninos da técnica e... Até. Tchau, bebê. Tchau.